Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Na aula passada nós vimos aqui como fazer a utilização do useRef e agora vamos dar continuidade no nosso código conhecendo mais um hook do React, certo? Da aula passada para cá eu fiz uma pequena alteração aqui na nossa aplicação, onde eu simplesmente só coloquei um CSS para trocar aqui a cor do botão adicionar e coloquei também ícones no lugar daqueles dois botões, mas a utilização continua a mesma. Então, se eu alterar o texto aqui, por exemplo, correr às 18 horas, ó, a função continua funcionando do mesmo jeito, tá? Então, só troquei o editar por esse ícone de lápis e o deletar por esse ícone de X. O que eu fiz? Eu utilizei o React Icons. A gente pode encontrar ele lá na própria página do NPM. Deixa eu aumentar o tamanho da tela aqui, para ficar melhor para a gente ver. Na própria página lá do NPM, nós podemos procurar por React Icons. Aqui tem como a gente fazer a instalação. Então é só copiar esse comando aqui, executar lá no terminal e a gente consegue fazer a instalação dele. Então, ó, eu executo aqui, coloquei o menu save aqui só para não deixar ele fixo apenas nesse projeto, tá? Então, coloquei aqui, executei, terminei de executar, eu posso estar utilizando ele. Como que eu fiz isso? Fiz aqui o import dos dois ícones que eu estou usando, que é o lápis, né, a caneta e aquele X. E aqui embaixo eu utilizei eles. Então, onde nós tínhamos aqueles dois botões, eu troquei pelo próprio componente aqui dos dois ícones. Então, ó, a caneta está em cor azul, tem um tamanho de 8M. Dei uma classe aqui para eu poder mexer no JavaScript deles. Desculpa, JavaScript não. Para eu poder mexer no CSS deles e acrescentei a função que nós já tínhamos no botão. Para o botão do deletar, mesma coisa. A cor está em vermelho, o tamanho está em 1em. Coloquei uma classe para poder mexer no CSS dele e trouxe aquele ícone que a gente tinha. Ícone não, a chamada da função que nós tínhamos lá. No botão eu trouxe para cá também, tá? Então, o que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos conhecer um novo hook. O hook chamado useMemo. Como o próprio nome já pode sugerir para a gente, memo vem de memorizar, ele vai lembrar algo. Quando a gente tem uma situação em que a gente precisa decorar algum tipo de resultado de cálculo, alguma contagem que é feita na tela e que a gente precisa que esses valores estejam sempre se atualizando ali, a gente pode utilizar esse hook useMemo para que ele então guarde essa informação para a gente e a gente não precise ficar todas as vezes que for necessário sempre atualizando a página inteira por causa dessa informação que tem ali na tela. Nesse caso, vamos supor, aqui na nossa lista de tarefas, cadê a lista de tarefas? Aqui. Vamos supor que nós queiramos colocar aqui uma quantidade de tarefas que temos a cada vez que é alterado ou apagado, ele mostre essa quantidade de tarefas aqui que a gente tem na lista. Para fazer isso aqui, a gente pode sim utilizar então esse hook useMemo. Então vamos à prática. Como que nós podemos utilizar esse useMemo para então, vou até dividir a tela no meio aqui, ó, para a gente utilizar. Primeiro, o que nós queremos fazer aqui é colocar, vamos supor, aqui ao lado do lista de tarefas, vamos supor que eu preciso colocar uma quantidade de itens que eu tenho aqui na minha lista. Então, vou clicar aqui, opa, uma linha a mais. Vamos supor, eu vou colocar um P, né, vou colocar um parágrafo aqui, e dentro dele, vou deixar entre parênteses a quantidade. Então, eu poderia passar aqui, ó. Lembrando que o nosso vetor de tarefas é a variável tasks, né? Então, nós temos que utilizar a quantidade de tasks que eu tenho ali dentro. Então, aqui, na minha lista de tarefas, eu posso pegar o tasks.length. Isso daqui vai fazer com que eu tenha quantidades lá. Então, eu vou até colocar aqui, ó. Vou tirar os parênteses. Aí vai aparecer a quantidade, tarefas listadas. Então, ele vai aparecer lá, tantas tarefas listadas. Vou voltar no código aqui. Então, tasks.length. Vou subir o servidor. Então, npm run dev. Assim que o terminal executa, vamos olhando aqui. O que nós temos? Ó, uma tarefa listada, tá? Posso criar uma segunda ali. Eu tenho estudar, vou colocar caminhar, que a gente apagou, né?
Agora há pouco, caminhar às 18 horas. Vou adicionar. Ó, aqui embaixo mudou para 2. Tá? Nós fizemos isso por enquanto sem utilizar o useMemo. Por quê? Porque aqui a gente observa que toda vez que eu tenho uma alteração nessa minha quantidade de tarefas, eu estou atualizando a minha página e trazendo essa informação aqui na frente. Só que aqui a gente entra com um problema. Cada vez que eu utilizo, por exemplo, vou alterar o estudar. Então, estudar às 12 horas. Alterei, ó, ele recarregou todos os itens que eu tenho aqui dentro do meu return. Então, isso daqui está sendo alterado todas as vezes. Desculpa, alterado não. Ele está sendo renderizado todas as vezes em que eu altero uma informação aqui na minha tela. E isso não é legal, porque o nosso foco é o quê? Deixar com que apenas aquela parte que é necessária da tela seja renderizada novamente. Então isso aí a gente pode utilizar agora um useMemo para impedir que a tela fique recarregando itens que não tem necessidade. Então ele fica contando toda vez qual que é o tamanho daquele array e jogando na tela a cada vez que eu tenho os componentes ali dentro sendo renderizados novamente. Tá? Então vou criar uma const aqui, vou chamar de total tarefas. Ou melhor, a gente está utilizando o nome em inglês, né? Então vou colocar total tasks. Então, total tasks vai receber um useMemo. O que eu tenho como parâmetro aqui para passar dentro desse hook? Eu preciso passar uma função e vou colocar uma vírgula e passar também um array de dependências. Veja que a gente pode utilizar ele de uma forma bem parecida com a utilização do useEffect, né? Que nós tínhamos lá um array de dependências depois. O que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou dizer que eu preciso retornar a minha contagem. Então, tasks.length. Então, eu estou retornando isso. Quando eu vou retornar? Vocês devem estar lembrados, que eu comentei em outra aula, que dentro do array de dependências, aqui eu posso passar um valor, e esse valor significa o quê? Esse meu useMemo, ele está de olho nessa variável aqui, useTasks. Todas as vezes que eu tiver uma alteração aqui dentro dessa variável tasks, ele vai ser executado. Então, uma vez que nós temos essa nova constante aqui, chamada total tasks, e nós já temos aqui um retorno do tamanho do meu vetor de tasks, né, de tarefas, o que eu posso fazer? Aqui embaixo, onde eu estava chamando tasks.length, eu posso simplesmente utilizar a minha variável, que é a total tasks. Então, toda vez que sofrer uma alteração na minha variável, cadê ela? Aqui, tasks. Então, toda vez que eu inserir algo ou que eu remover algo, isso daqui vai ser recarregado. Da forma que estava antes, funcionava? Funcionava, ok. Só qual que era o único problema? O único problema ali é que eu ia ficar todas as vezes executando aquela contagem de forma desnecessária. Agora eu quero que ela execute apenas quando a minha lista aqui de tarefas for alterada. Então, abrindo aqui novamente, ó, não vamos ter alteração comportamental, porque a gente só mexeu no código, né? Fizemos a mesma lógica, só que de forma diferente. Vou adicionar a mesma tarefa. Nós temos ali o estudar às 12, caminhar às 18, vou colocar acordar. Acordar às 7 horas. Opa. Acordar às 7 horas, ó. Adicionei, ele foi atualizado. Aí eu vou retirar aqui o caminhar às 18. Cliquei, retirei. Vou inserir. Opa. Caminhar às 18 horas. Inseri, ó. Então ele foi para 2, como removi. Voltamos aqui, ele veio para 3 tarefas listadas. Tá? Então nessa parte nós temos esses itens aqui sendo renderizados novamente. E essa quantidade que aparece aqui, ela fica memorizada na nossa constante, né, na nossa total tasks. E a gente não precisa ficar, todas as vezes que renderizar a página, ficar renderizando novamente e calculando quantos tem lá. Tá? Aqui a gente não consegue perceber uma diferença em performance, porque é uma página pequena que realmente não tem peso em execução. Mas se fosse nos casos de sendo um sistema maior, isso vai acontecer. Você consegue notar aí uma diferença de performance, tá? Então assim, façam isso daqui no código de vocês e vamos dando sequência.